Olá, companheiros de aventura, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Teorizando com Tsuki. Dessa vez com a review do capítulo 856. E antes de começar com a review propriamente dita, eu quero deixar um recadinho para vocês. Por questão de tempo, por questão de cansaço, eu resolvi que eu vou deixar a review para gravar no fim de semana, o que vai fazer com que o vídeo provavelmente comece a sair no domingo. Eu acho melhor fazer assim e fazer com que o vídeo saia mais tarde do que começar a encurtar os vídeos. Até porque existem outros canais que soltam review antes, que soltam reviews rápidas, certo? E o meu público em geral não tá aqui pra ver vídeo rápido, né? Geralmente meu vídeo tem no mínimo 13 minutos. Geralmente o menor dos vídeos são a review do bando, justamente porque eu tenho pouco tempo para editar ela. Mas a review eu geralmente pego pra falar mais, geralmente fica com volta de 18 minutos, 19. E aí gravar numa quinta-feira ou sexta que eu tenho curso, chego cansado em casa, sendo que no sábado de manhãzinha eu trabalho, fica difícil. Então eu resolvi fazer isso. Agora a review vai sair por volta do fim de semana, que é melhor do que eu começar a encurtar os meus vídeos, tá certo? Então agora vamos pra review. O capítulo começa no mundo dos espelhos, onde os espelhos em si não conseguem achar Sandy e o Luffy, justamente porque eles não estão mais dentro do castelo. Então a Nami, ela cita que os dois devem estar no lugar da promessa, que é o lugar onde os dois tiveram uma briga. Nesse momento o Chopper ele fica todo emocionado e choroso só com a ideia de que os dois brigaram. Imagina só se ele tivesse presenciado a treta. Nossa, o Chopper estaria no chão. De qualquer forma, nesse momento, o Jiben cita algo parecido com o que o Brook falou a respeito do Sandy, mas num sentido mais como obrigação do que necessariamente por gentileza, que seria o fato de que vai ser difícil convencê-lo a voltar, porque o Brook falou que é porque ele era uma pessoa muito gentil e que ele ia se sacrificar pelos outros. Já o Jinbei disse que ele deve ter uma responsabilidade muito grande quando se passa da guerra e que seria difícil de convencê-lo. Então ele diz duas coisas que eu vou asseñalar aqui. Não será uma cerimônia qualquer. Como ele já foi informado das intenções da Purim pela Nami, quando eles começaram a conversar no mundo espelho, ele deve estar se referindo a outra coisa que ele saiba que vai acontecer. O que a gente se questiona, o que é isso que o Jinbe já sabe, que ele estava esperando que todo mundo tivesse reunido para contar. E não o suficiente, ele acrescenta que eles deviam ter chegado ali com o Peckles, então eles perguntam preocupados, como é que o Peckles está? E ele diz que está bem. E no entanto, uma trama de qual ele fazia parte quase fez com que ele tivesse que nadar com os peixes, literalmente, não, literalmente mesmo, já que isso quase o matou. Essa frase é meio estranha porque dá a entender que ele cooperava com a trama, mas lembrando do que aconteceu, né, a cena do Capone com o Peckles amarrado, no final das contas a gente interpreta como que ele descobriu alguma trama e por isso ele teria que ser apagado. Embora essa tradução ficou meio esquisita nesse sentido. O interessante é que no final das contas, como todo mundo previa, o Peckles acabou sendo salvo pelos Piratas do Sol. O que é no mínimo irônico se a gente parar pra pensar, porque era justamente ele e o Tamago que eram os responsáveis de cobrar o imposto de doces da Ilha dos Tritões. Então assim, eles iam lá, aterrorizavam a Ilha dos Tritões para conseguir os doces e ameaçavam que a ilha ia ser destruída se a Mama não tivesse os doces dela, e é justamente a tripulação da Ilha dos Tritões que salva ele. Esse mundo dá voltas mesmo, né? Então temos o quadro do Bobin, que tava um monte de gente colocando hype nele, mas pelo jeito não deu nem pro cheiro. E a chuva continua a cair convenientemente, apesar do Zeus já estar dormindo, né, junto com a Big Mom, e ela até mesmo camufla o som de tiros. Em seguida nós vemos o Bobin caindo no chão. E fica aquela grande pergunta que todos estão se fazendo. Afinal, quem acertou o Bobin? A maioria, grande maioria, está apostando justamente no Capone. Porque no começo do capítulo, o Jinbe cita essa trama que o Peckles acabou se envolvendo. A gente já viu o Capone acertando as pessoas pelas costas várias vezes. Se tivesse uma modalidade na Olimpíada de atirar pelas costas, o cara estaria lá em ranking alto, já estaria com ouro, que ele fez isso várias vezes. Sem falar que ficou muito suspeito aquela história do Peckles falar: você está subestimando a Big Mom, e ele rindo. Então, 90% de chance de ser o Capone. Também tem gente na internet teorizando de ser o Van Auger. Eu não sei se eu falei isso certo, provavelmente não, mas quem se importa. Van Auger, que seria o atirador do Barba Negra. Ué, mas Tsuki, por quê? Então, levando-se em conta que todo lugar que os Chapéus de Palha entram acontece um caos, e levando-se em conta que o pessoal da tripulação
do Barba Negra estão tentando recolher a Akuma no Mi, seria um lugar interessante para estar, no mesmo lugar que o Luffy tá causando caos. Não tem muita coisa com que se basear, na verdade, mas é interessante de pensar. Se é o Capone, todo mundo vai falar assim, ah, ok, tudo bem, era esperado. Agora, se fosse o Van Auger, ele acabasse pegando uma da Akuma no Mi muito ferrada, a Big Mom, e levando pro Barba Negra, aí o negócio ia ficar sério. Outra pessoa que estão se apostando é na Purim, que ela esteja testando a arma dela, porque a gente não viu mais ela desde que ela conversou com a Mama. Embora tenha mais duas pessoas do lado dela, o que é no mínimo estranho, mas podem ser alguns maridos da Big Mom, levando-se em conta que nos últimos vídeos eu estou levantando a ideia da Purim comandar um motim contra a sua própria mãe, então faria sentido ser os ex-maridos ou algum outro de seus irmãos. Tem até gente que fala também que pode ser os irmãos do Sandy, que não apareceram dormindo. E por último, que me pediram para citar, embora eu não acredite nesse momento que sejam eles, não nessa situação, seria os revolucionários. Eu tenho um vídeo no canal de teoria que eu já citei 1 milhão de vezes, mas como entrou muitos inscritos agora, é bom relembrar, que seria se o Dragon já estivesse em Whole Cake. Justamente porque essa tempestade ela anda muito estranha, a Big Mom já mudou de humor várias vezes, o Zeus até dormiu e a tempestade não parou em nenhum momento. Então eu tava teorizando que poderia ser que o Dragon já tivesse se infiltrado no território da Big Mom lá atrás. Mas pra entender melhor, dá uma olhada no vídeo que vai estar aparecendo a mãezinha aqui em cima, que eu nunca lembro pra que lado fica, acho que fica pra lá. Ela já era uma teoria muito difícil de acontecer, naquela vibe de é muito bom pra ser verdade. E no entanto agora, eu não acho que seja necessariamente revolucionários pelo fato de que aparentemente eles atiraram pelas costas do Bobinho. E o Dragon e companhia não me parece o tipo que atiram pelas costas. Muito embora eu acredite que vão aparecer revolucionários mais, digamos assim, sujos. Porque se o Dragon dá a liberdade pra galera fazer o que ela bem entender, uma hora ia dar merda, né? Mas faz algum sentido ter os revolucionários levando-se em conta a minha teoria, mas pela ação covarde eu acredito que não. Fica aí a dúvida e me digam o que vocês acham. Outra coisa que o Gustavo Camelo, um dos meus inscritos, ponderou que é muito interessante, que vai contra a teoria de ser o Capone, é que dá pra ver claramente que são 3 sombras aparentemente encapuzadas. E além do Capone ser baixinho, ele pode esconder as pessoas dentro dele. Por que ele ia arriscar que os seus comparsas sejam vistos, se ele podia simplesmente deixar os caras na barriga dele e fazer os caras atirar e pronto, ninguém viu nada? É realmente suspeito o Capone não fazer assim, o que diminui a certeza de ser ele que está a atacar. Eu sinceramente sobre essa parte queria que o Oda surpreendesse. Como eu já disse anteriormente, se acabasse sendo o Capone, todo mundo ia falar: ah, ok, tudo bem, a gente já imaginava isso desde que ele atirou no Pecon. Então se o Oda viesse com outra coisa, ia ser muito interessante. Então vemos a Germa completamente desavisada, festejando com mulheres como de bordel, já completamente bêbadas jogadas no chão. E podemos ver, enquanto os caras falam muita merda um pro outro, falam umas coisas assim que não vale nem a pena repetir, né, porque vocês já leram, nós podemos ver 2 homies vigiando atentamente cada uma de suas ações, que é a parede, que tem o formato de um coração, alguma coisa assim, e um barril, que é bem interessante pra falar que a Big Mom está de olho em todos os movimentos dele. Eu fiquei um pouco decepcionada com o Jade nessa hora. Eu imaginei que ele ia sacar que alguma coisa estava errada, né? Por ser um cientista renomado, eu imaginei que ele fosse mais inteligente. Por enquanto tá feio o negócio. A gente só vê o Jade dormindo, né? Que convenientemente tampa o rosto com uma sombra e a gente não consegue ver a bendita sobrancelha dele. Mas pelo menos o cara dorme sem a porcaria do capacete, né? Porque pelo amor de Deus. E vemos que a Big Mom está abraçada com a cópia do Brook e a cópia parou de pegar fogo, né? É uma pena. Seria engraçado a cena dela vendo que botou fogo no próprio brinquedo dela. Então, vamos para a parte final deste capítulo, que emocionou muita gente, de fato. Foi muito bonito, foi aquela sensação de... né? Muito bacana que o One Piece causa, que é o que todo mundo estava esperando, o momento que o Sanji fica de frente, né, mais ou menos, com o Luffy, né, que acorda com o cheiro da comida. A comida, claro, está um completo desastre, né, porque rolou no chão, é cachorro que pegou, é chuva, entre outras coisas, mas o melhor tempero do mundo é a fome, não é mesmo? E fechando completamente o paralelo do momento com a mãe dele, o Luffy diz exatamente a mesma coisa, apesar daquela comida estar um desastre, que é estar delicioso. Nessa parte, o chanceler chamando que no meio
da gravação. O que mais me surpreendeu nessa parte é o fato de que o Luffy, apesar da comida estar toda bagunçada, ele olhou para aquela marmita e falou: nossa, ainda por cima você fez as nossas comidas favoritas. Na hora eu parei e fiquei impressionada. Aí vocês falam: ué, Tsuki, por quê? Gente, o Luffy tava acabado, tá quase morrendo, todo cansado, a comida tava toda bagunçada, e ele não só identificou que era a comida favorita do Chapéu de Palha, como ele sabe qual que é a comida favorita do Chapéu de Palha. Me digam aí vocês sabem a comida favorita dos seus melhores amigos? Ou a comida favorita do pessoal da sua família? Sinceramente, a minha mãe não sabe sequer meu prato favorito. Eu fiquei muito impressionada. É muito bacana a gente perceber, apesar do Luffy ser bobão e tudo mais, ele presta muita atenção às coisas que envolvem os companheiros dele, as pessoas que ele se importa, seus irmãos, que ele considera da família. Literalmente, cara, ele é muito observador. Apesar de ser um bobão e dormir nas histórias dos outros, cara, é muito observador. Isso é muito incrível. Você vê esses opostos num único personagem. Então o Sanji, vendo o Luffy comendo aquela marmita todo feliz, o chama de mentiroso, que é até o nome do capítulo. Justamente chama de mentiroso o homem que não sabe mentir. Sinta a ironia. Ainda assim... Eu acho que eu borrei o batom. Borrei? Não, borrei não. Nossa, eu tô suando a bicas aqui. Ok. Onde é que eu parei? Ainda sem coragem pra olhar nos olhos do seu capitão, se reparar, ele ficou de costas a maior parte do tempo. O Sanji dá 3 motivos pelo qual... Ele dá 3 motivos pelo qual ele não pode voltar para a tripulação. E o Luffy escuta todos os motivos dele sério, né? Escutou tudo certinho. Depois dá um belo de um murro na cara do Sanji. Se vocês pararem pra perceber, o braço dele até mesmo forma um 3, assim. Então ele literalmente jogou esses 3 motivos na cara do Sanji, assim, tipo, muito literal. Sem falar que aparentemente ele tá muito cansado, né? O movimento dele pareceu até mais lento. E terminamos tudo com um momento muito Enies Lobby, em que o Luffy exige gritando para que o Sanji lhe diga a verdade. Ou seja, que lhe diga seus verdadeiros sentimentos. E nessa parte, nosso cozinheiro, ele lembra dos companheiros, dos problemas que ele está enfrentando e abarra toda e berra, todo cheio de lágrimas, que tudo que ele quer é voltar para o Sunny. E o capítulo termina com um grande sorriso do Luffy, que simplifica tudo com: ah, só isso? Então vamos detonar esse casamento juntos. Sem dúvida, o nosso Luffy. Não que as coisas serão tão fáceis assim, mas realmente dá uma tranquilidade ele vir e falar isso, né? Tipo, quando você tá muito na merda e vem um amigo seu e fala assim: vai ficar tudo bem. Você sabe que vai até ficar, que não vai ficar naquele momento, mas só o fato de alguém tá ali pra te dar força já ajuda pra caramba. E isso que foi muito legal que deu pra perceber nesse capítulo. Uma última coisa que eu gostaria de comentar nesse capítulo é uma coisa até que um dos meus chanceleres, o Roger, me lembrou, porque eu nem lembrava mais que eu tinha feito essa teoria, é de que no final o Sanji pudesse perdoar a sua família. Eu falei isso lá atrás, na review, que fala sobre o passado do Sanji, que fala que o Jade deixou o Sanji escapar, né? Que ele fala: a minha humanidade não permite que eu te mate. Naquele capítulo eu falei: será que o Jade vai ser mesmo o vilão desse arco? Será que no final, não que o Sanji vai perdoar e vai ficar tudo bem entre ele e a família, e sim que ele vai ser superior e vai falar assim: não, ó, vocês pra mim não quer dizer nada, entendeu? Eu não vou guardar de rancor de vocês, que nem isso vocês merecem. Porque o Jade teve pelo Sanji, ali quando ele era criança, algo que a Big Mom não tem com seus filhos, que é piedade. Quando os filhos dela falham, ela simplesmente executa eles, arranca a expectativa de vida fora e acabou. Agora o Jade não, ele trancou o Sanji, mas ele deu comida, pediu um livro pra ele, ele dava, e quando o filho quis escapar, ele se deixa o filho sair porque a humanidade dele não permitia matá-lo. Cara, ele é líder de uma família de assassinos. Que papo é esse de humanidade? Era só matar um menino. Então, essa piedade do Jade, né? Porque essa piedade acabou levando o Sanji a ter tudo que ele tem hoje. De alguma forma, ainda ia acarretar de que o Sanji seria superior e perdoaria a sua família. Até porque esse é o tipo de pessoa que o Sanji é. É só a gente lembrar do Gin. O Gin que atacou o Baratie, que levou o Don Krieg pra lá. O Gin que arrancou a perna de madeira do Zef. Deixou o Sanji no chão. E ainda por cima, no final, o Sanji falou: ok, beleza, leva até meu barco aí, você leva seus companheiros embora, mas nunca mais voltem.
entendeu? O cara é gentil pra caramba e ele é capaz de perdoar esse tipo de coisa. Fala assim, ó, vocês seguem suas vidas e bola que segue. E é o que tá acontecendo, né? O que ele fala pro Luffy. Apesar de ele não odiar aquelas pessoas, não incluindo a Reiju, apesar de ele não se considerar a família delas, ele não pode simplesmente deixá-las morrer. E isso é uma espécie de perdão. Porque se ele fosse vingativo, ele ia falar, que se dane, Luffy, vamos deixar esses caras aqui, eu só tô preocupado com o Zé. E não foi isso que ele fez. Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de conferir o link dos meus parceiros, meus companheiros, meus líderes de frota, que se encontram aqui embaixo na descrição. Inscreva-se também aqui no canal, que ajuda bastante a saber se vocês estão gostando do conteúdo ou não, sempre incentiva a gente a continuar. Não se esqueçam de conferir o link dos últimos vídeos, caso você não tenha visto, que vão aparecer aqui em cima, ou caso você esteja vendo pela televisão, aparecerão as sugestões aqui embaixo. E é isso, gente, muito obrigada e nos vemos no mar.